Gostava que nos falasse um bocadinho sobre como é que foi o seu percurso na PSP, quando é que entrou, em que data, se já tinha alguma familiaridade, ou seja, já tinha conhecidos familiares na PSP, porque é que escolheu esta carreira? Eu entrei em 1979, não tinha familiares na Polícia de Segurança Pública. Na altura, portanto, como vieram elementos, tiveram comigo nas Forças Armadas, portanto, também me sensibilizaram e eu vim, portanto, para a Polícia de Segurança Pública. Na altura que eu entrei, a Polícia de Segurança Pública era uma força militarizada, tinha oficiais a comandar, portanto, a PSP, inclusive o próprio, hoje chama-se Direção Nacional, na altura era o Comando-Geral da PSP, era o General. Pelos comandos tinham, portanto, vários oficiais. Também tínhamos oficiais de carreira, que eram os comissários, que iam até comissários principais, e esses eram os atribuídos às divisões de menor importância. Mas, na altura, com os militares, portanto, ou tínhamos, não tínhamos, portanto, liberdade de expressão, houve uma grande repressão, tínhamos, para efeitos disciplinares, portanto, não tínhamos direito à defesa, não é como agora que podemos ir até aos tribunais. Na altura, eles participavam, a gente limitava-se a cumprir. Portanto, geralmente, a prisão, tínhamos uma prisão, que ainda existe na Esquadra Arvoleira, onde íamos cumprir as penas disciplinares. Ou era prisão, ou era detenção, ou então umas patrulhas de castigo. Esta prisão foi alterada em 1984, com a ajuda do Sr. Provedor de Justiça na altura, professor Leonardo Gilberto de Almeida. Anunciámos isso na comunicação social, mas de costas, porque na altura não se podia dar a cara. E então foi alterada a prisão para suspensão, uma alteração no regulamento disciplinar, e a detenção para multa. A detenção era cumprida, portanto, nas quadras. O comandante de divisão, o participante participava, o oficial, comando de divisão, agravava e o general continuava a agravar. Por uma simples falta ao serviço, podia levar 30 dias de prisão ou passar 8 dias na esquadra, tido. Portanto, com a detenção, tínhamos que fazer o serviço normal, com a detenção, e tínhamos que ir dormir na esquadra. Muitas vezes a esquadra não tinha condições, tínhamos que dormir muitas vezes nos bancos para cumprir esta pena disciplinar. Também, na altura, já havia sindicatos, logo a seguir ao 25 de Abril, ou 25 de Abril, havia os sindicatos em toda a administração pública, menos nas forças de segurança e forças de serviço e forças armadas, teve associações. Na altura, também tínhamos 2 folgas por mês, não podíamos fazer o planeamento, portanto, familiar, porque com 2 folgas, se tivéssemos gratificado, era complicado. Para, por exemplo, a grande maioria do pessoal era oriundo dos vários pontos do país e para se deslocar às suas terras de origem só na altura das férias. Lutávamos também, não tínhamos os sindicatos, os vencimentos também eram baixos, portanto, não tínhamos assistência à família, portanto, era tudo só, portanto, de vez. A única, portanto, motivação que tínhamos na altura era podermos sermos reformados o mais cedo que qualquer cidadão e termos, portanto, um serviço de saúde diferenciado também do regime geral. Na época de 80, começamos um grupo de polícias, começámos, portanto, a organizar-nos
E estas organizações, como não podíamos falar em sindicatos, porque deve saber, falar em sindicatos era a mesma coisa que ser demitido da polícia ou ir parar a Madeira aos Açores, como foram alguns elementos. Portanto, foi um trabalho muito cuidadoso. Tivemos ajudas também fora e sem essa ajuda, com certeza, hoje não teríamos os sindicatos. Começámos a organizar e a melhor forma da gente poder organizar foi comemorar os almoços ao 25 de Abril. Era uma forma que eles não se pediam, portanto, como era o 25 de Abril, a coisa passava. Pronto, era normal, portanto, comemorar-se o 25 de Abril. Então era uma forma de comemorarmos o 25 de Abril. Nessa altura já participava a PSP, nesses almoços, participava a Guarda Regional, Polícia Marítima e Polícia Judiciária. Geralmente esses almoços eram organizados ou na Casa do Alentejo, ou na Casa de Trás-Montes, ou organizámos também no bairro do Relógio, que era o bairro das Barracas, no Comboios, ou lá uma instituição, e outro no Instituto Superior Agrário, ali em Alcântara. Pelo menos uns 3 ou 4. Portanto, começámos a participar com os familiares, tendo documentação na altura destes discursos e das reivindicações que já fazíamos, portanto, dentro de 4 paredes. E a partir daí começámos a fazer reuniões em casas de particulares dos indivíduos. Também contámos na altura com a ajuda preciosa de muitos aposentados. As reuniões geralmente eram feitas em casa dos dirigentes, destes elementos, desde o Alta Ajuda, desde Moscavide, Póvoa, Corroios, o Serviço, portanto era tudo muito bem concertado. Fomos a pouco largando o movimento e em 81 adere também o oficial de polícia, que é o Comissário Santinhos. Portanto, começamos a largar os documentos que nós fazíamos, os comunicados, no qual eu vou também doar grande parte destes primeiros documentos ao museu. Portanto, estes documentos que nós elaborávamos eram distribuídos nas quadras, portanto, clandestinamente. Portanto, era um trabalho clandestino. À medida que o movimento foi alargando, portanto, criáramos uma comissão pró-sindical. Esta comissão pró-sindical, começamos esta comissão pró-sindical, a primeira sede teve, clandestina também, foi uma barraca, não sei se tiveram conhecimento no bairro do Relógio, ou em um bar que era o Comboios, foi numa barraca. Portanto, e à medida que fomos, portanto, cativando outros elementos, tudo feito secretamente noutros comandos, fomos alargando o movimento, passámos já com uma adesão mais ou menos significativa, criámos a Comissão Pró-Sindical e mudámos as instalações, a sede provisória, portanto, para a Casa do Alentejo. Na altura, os jornalistas, nenhum órgão de comunicação social pegava ou divulgava estas nossas iniciativas. Não divulgava porque a repressão era muita e todos tinham medo. O primeiro jornalista que fez um primeiro quadradinho, pequenino, foi o Diário de Lisboa, o jornalista mandado geral. Depois também foi Notícias de Elvas, também fez essa denúncia, portanto, de uma visita que fazemos aos comandos. Começámos a ir aos comandos, também eram reuniões, portanto, que não podiam ser públicas, em Arroios, fomos a Faro, ao Porto, Coimbra. Começámos a alargar este movimento, começámos a criar as delegações nos vários comandos, órgãos coordenadores. Por exemplo, o elemento que coordenou Coimbra durante alguns anos foi o Joaquim Gomes, foi expulso da polícia por atividade sindical. Tivemos o agente novo também, foi expulso da polícia para Lisboa. À medida que o movimento se ia alargando, fez-se um almoço em Matosinhos em 82, 83. Nesse almoço já houve represão. Portanto, o elemento que organizou, que falou, portanto, à comunicação social foi o agente Cunha, foi transferido do Porto para Faro, com filhos menores. Também o Comissário Santinhos
foi transferido por ter usado um envelope dos serviços sociais na altura. Portanto, fui transferido de Lisboa, dos serviços sociais, para Bragança. Naquela altura, como devem calcular, não havia autoestradas, era um dia para cada lado. Portanto, este processo foi complicado. À medida que, portanto, que íamos criando os organismos também, íamos alargando o movimento, íamos desenvolvendo mais atividade, arranjávamos uns cartazes para colar nas paredes, à medida que a gente ia colando, vinha, portanto, o pessoal das esquadras ao civil arrancá-los. Colávamos faixas, aquelas faixas no Rocio, na Praça do Comércio, em Santa Apolónia, a chamar a atenção para o sindicalismo. Portanto, o nosso objetivo era criar o sindicalismo na PESP. Portanto, todos os nossos esforços estavam concentrados para a via sindical. Na altura, quando arrancámos com o nosso movimento, portanto, demos apoio também à GNR, à Associação da GNR, à Guarda Fiscal, demos apoio, na altura, à Guarda Prisional e à Polícia Judiciária. E portanto, essas instituições, esses organismos, em 1982, desenvolveram o seu processo de legalização dos sindicatos, e em 1982 foi legalizado o sindicato da Polícia Judiciária e da Guarda Prisional com direito a greve. Na altura, o ministro era o ministro Pimentel, legalizou o sindicato. Nós, em 1983, fizemos um grande processo, o ato eleitoral nos Açores e no país. Esse ato eleitoral, e na Casa do Alentejo também, foi apreendido, todas as urnas foram apreendidas. E os elementos, a grande maioria dos elementos, foram detidos e foram conduzidos à esquadra, identificados. Mas nós, nessa altura, usávamos muito os aposentados. Como estavam aposentados, não estavam sujeitos, portanto, aos processos e a essa situação. O ato eleitoral, o único que vinculou foi na Madeira. Portanto, o processo desenrolou-se normalmente. Este processo foi devolvido, portanto, ao Ministério do Trabalho para ser publicado no Boletim de Emprego e Trabalho, portanto, não foi publicado. Alegaram, portanto, a Lei de Segurança Interna. A partir daí, foi toda a nossa luta, tivemos o apoio também. Os espanhóis também tiveram um processo idêntico ao nosso. Em 1982, a Polícia Nacional de Espanha foi legalizar o sindicato deles, também sem direito à greve, como deve calcular, na Europa, praticamente só os países nórdicos, 2 ou 3 têm direito à greve. Os espanhóis também tiveram prisões, detenções, transferências para outras regiões, encheram as esquadras com os seus familiares e com os seus filhos, portanto também foi um processo. E, na altura, fomos muito apoiados pelos espanhóis, pelos franceses, inclusive várias delegações de colegas de outros países se deslocaram a Portugal no sentido de, portanto, sensibilizar a Assembleia da República e o Governo para a criação dos sindicatos. Numa dessas iniciativas, houve uma determinada altura, em 1984, alugámos o elétrico, turismo, portanto, para Carris, no Arte Cego, éramos meio dúzia de elementos, com as faixas, e acompanhados também por delegações estrangeiras. E, em cima do elétrico, portanto, tinha um alto-falante onde divulgávamos a mensagem, e essa gravação foi feita pela chefe Adelaide. Portanto, percorremos toda a cidade de Lisboa com essa gravação e exigiram o sindicato, portanto, à Polícia Pública. Na altura tínhamos o general, que era o Almeida Bruno, ele dizia que, portanto, ao haver um sindicato na polícia, ele seria o superior. A partir dali que as iniciativas e o movimento se ia alargando, portanto, tínhamos tendo a comunicação social começou a dar algum relevo também às nossas iniciativas e também com os nossos colegas estrangeiros
que nos deram este apoio. E o processo foi-se prolongando. Muito difícil, por todas as reuniões, agora os dirigentes sindicais têm 4 dias para a atividade sindical por mês, as reuniões eram todas feitas ao sábado. Mudáramos a sede da Casa do Alentejo para a Calçada do Combo, funcionou ali muitos anos a sede, portanto fazíamos as reuniões aos sábados, já abertamente, elaborávamos muitos documentos sobre, portanto, exigências, portanto, condições de trabalho, salários, a criação de uma escola superior de polícia depois foi criada, portanto, a folga semanal, tínhamos várias reivindicações, o direito, portanto, à defesa nos processos disciplinares, a assistência na família, portanto, tínhamos muitas reivindicações, praticamente todas as semanas elaborávamos 2, 3 comunicados e eram sempre distribuídos pelas esquadras, portanto, clandestinamente. A dada altura, portanto, tínhamos como coordenador o Comissário Santinhos. O Comissário Santinhos saiu por motivos de saúde, portanto, aderiu, o chefe Carreira, já em 1987. Portanto, aderiu o chefe Carreira. Portanto, já estávamos reorganizados a nível nacional, já tínhamos praticamente todas as delegações constituídas no país, portanto, e tínhamos que dar, portanto, aqui, portanto, já tínhamos, antes fizemos um baixo-assinado, era um baixo-assinado a nível nacional, no sentido onde recolheram mais de 200.000 assinaturas para legalizarmos o sindicato da Polícia. Portanto, também não foi avante. Porquê? Porque, na altura, para que fosse oficializado os sindicatos da Polícia, teria que ter uma maioria de 2/3. E essa maioria de 2/3 teria que passar pelo PSD e pelo PS. Portanto, na altura, como devem de calcular, o PSD nem queria ouvir falar de sindicatos, e o CDS muito menos. Os outros também alinhavam pela mesma vitola, sabendo que este movimento sindical tinha por trás de si, portanto, forças exteriores, portanto, apoiar-nos. Também contámos com uma colaboração muito ativa do Sr. Procurador, Dr. Bernardo Plácio, Procurador-Geral Adjunto da República. Também, na altura, tivemos um aliado de peso também na defesa do sindicalismo, foi o Provedor de Justiça, o Sr. Provedor de Justiça, o professor Leonardo de Almeida, um grande defensor do sindicalismo, portanto, em Portugal, das forças de segurança. Portanto, foi todo este processo, a partir de determinada altura, quando verificamos, já fazíamos reuniões abertas pelo país, houve transferências, muitos elementos foram transferidos de umas divisões para outras também. Houve muita gente que não progrediu na carreira derivada, portanto, era logo bloqueado nos concursos. Houve muita gente prejudicada, prejudicámos muito a nossa família para conseguirmos, portanto, chegarmos ao ponto que hoje estamos. Não foi uma tarefa fácil. Em 1989, portanto, já tínhamos, portanto, alguma força e decidimos, portanto, visto que o poder político praticamente toda a Europa tinha, os sindicatos, como digo, sem direito à greve, portanto, avançámos para o primeiro encontro nacional que foi realizado aqui no José Luís I, no pavilhão do Mês. Este encontro foi com a participação de cerca de 2.000 elementos. Nessa altura, todas as iniciativas que nós já fazíamos eram fardados. Portanto, teve muitos elementos fardados neste pavilhão. Aprovámos uma moção. Essa moção foi levada, foi uma delegação de 6 elementos. Portanto, fui eu, fui o chefe Carreira, o chefe Ventura, Sacramento, Augusto e Virgílio. Fomos, portanto, à Administração Interna. O pessoal ficou, portanto, à espera no pavilhão do mês.
Ao chegarmos à Praça de Comércio, ao Ministério da Administração Interna, entregar a moção, queríamos entregar alguém responsável, ao Sr. Secretário de Estado, ao Sr. Ministro. Na altura era o Sr. Ministro Silveira. Deslocou-se, portanto, um funcionário para receber a moção. Tivemos ali um compasso de espera praticamente de 1 hora. Se entregávamos, pronto, tivemos ali um grande compasso de espera. Decidimos entregar a moção. Entregamos a moção, saímos, deslocámos ao pavilhão e as pessoas regressaram aos comandos das suas terras de origem. Mas, nessa altura, marcámos logo o segundo encontro, portanto, foi o 21 de Abril. O 21 de Abril já fui da Voz do Operário. Sei que, portanto, na altura, fomos bastante vigiados por câmaras, portanto, a nível nacional. Agora ainda ontem tive conhecimento disso através do oficial superior com quem estive a almoçar, que fomos, inclusive o próprio Ministério, no 21 de Abril estava vigiado por dentro e por fora e nos telhados com pessoas, com elementos. Portanto, no 21 de Abril, também à porta da Voz do Operário, estávamos a ser filmados, houve muitas câmaras. Foi montado um hospital de campanha na Praça do Comércio. Saímos da Voz do Operário, também houve ali um compasso de espera no sentido da gente não sair e de entregarmos a moção ao Subintendente Reis ou ao Comissário Moacho. Decidimos sair, a delegação, todos os elementos acompanharam a delegação ao Ministério da Administração Interna. Não havia faixas, não havia cartazes, não havia palavras de ordem, veio tudo em silêncio pelos passeios. Concentraram em frente, portanto, ali no largo, nós, a delegação, acompanhados pela chefe de esquadra feminina, na altura que comandava a 2ª Esquadra, fomos acompanhados e então voltámos novamente ao Ministério. Já no interior do átrio do Ministério, portanto, exigimos novamente a presença ou do Sr. Ministro ou do Sr. Secretário de Estado. Volta novamente o mesmo funcionário. Portanto, houve ali novamente aquele impasse, nada entregámos. Portanto, tivemos ali também bastante tempo, entregas, e eu disse logo que não entregava. Não estava de acordo, porque não fazia sentido fazer a mesma situação que fizemos a primeira vez, porque a terceira vez já não conseguimos mobilizar mais ninguém, porque as pessoas ficavam desacreditadas. Naquele dia tinha que ser ou é agora ou nunca, porque se entregássemos novamente ao mesmo funcionário, ficávamos cá fora de nós a trabalhar, o pessoal para a próxima dizia, então o que é que podemos fazer aqui? O pessoal desde Bragança, do Porto, todo o país, com tantas horas, não é? Transporte, na altura as estradas não é o que é agora, e depois entrega-se a moção e não trazemos nada. E então eu disse, não senhor, portanto, desta vez não entregamos. Ou entrega-se, ou só recebido por alguém, ou não há opção para ninguém. Foi então que dentro do Ministério, cá fora, portanto, aparece o comandante da Polícia de Lisboa, Tapadinho, portanto, já no carro de patrulha, a dar voz, tínhamos 5 minutos para distorcer. Já se encontrava na praça do município as viaturas, portanto, do grupo de intervenção, do UCI, portanto, já estavam, portanto, prontas, acionadas para sair, portanto, e o Tapadinhas entra dentro do Ministério e dá-nos voz de atenção. Portanto, a partir dessa altura, assistimos a tudo pelas janelas já detidos, vimos, portanto, os carros a circular, portanto, e a mandarem água, portanto, e foi aquela confusão toda que pode ser, portanto, foi público. Na altura houve um grande cuidado, portanto, por parte dos elementos, alguns elementos, apesar de muitos elementos serem agredidos ainda, foram mordidos, foram tratados no hospital de campanha, portanto, foi uma situação inédita, portanto, que nunca se passou praticamente em nenhum país da Europa, polícias contra polícias. Portanto, sei que esses elementos do corpo de intervenção, alguns operacionais se recusaram,
portanto, a participar, muitos deles. Também já tínhamos uma grande adesão dentro do clube de intervenção, tínhamos já lá delegados e dirigentes, recusaram-se a participar e o comandante da altura, o governo Maia, escorreu-se, portanto, cozinheiros, dos baristas, das secretarias, da serraria, das carpintarias, portanto, aquele pessoal que não tinha funções operacionais e muito poucos operacionais, muito pouco. Portanto, foram eles que saíram. Os cães, muitos dos cães se verificaram na altura, quando eles atiçavam os cães, não mordiam, porque conheciam a farda. Portanto, era complicado. No segundo encontro, teve presente, na Voz do Operário, apoiar Carvalho da Silva, Torres Couto, acompanharam, portanto, também o desfile até à Praça do Comércio. Na Praça do Comércio, portanto, também foram encharcados em água, alguns foram, portanto, também mordidos, tanto um como o outro, foram maltratados. Depois da detenção, daquela confusão toda, houve uma carrinha do CI que encostou, portanto, ao Ministério da Habitação Eterna, onde fomos conduzidos nessa carrinha por um elemento do corpo de intervenção. Esse colega, portanto, levou todo o percurso a chorar, comovido com a situação, revoltado. Ao chegarmos à esquadra da Arboleira, onde existia a prisão por polícias, portanto, ao chegarmos à Arboleira, parámos com muitos elementos policiais à porta e impediram a nossa entrada nas instalações na prisão da esquadra Arboleira. Como não havia condições, fomos transferidos da Arboleira para a esquadra de Queluz. Portanto, na altura, o Sr. Comandante da Divisão era o comissário principal, ou subintendente na altura, já viríssimo. Portanto, fomos conduzidos à esquadra de Queluz. Nessa esquadra passamos a noite, jantamos. Portanto, eu sei que o jantar foi caro. O chefe Caeda, que era o gerente da MES, tratou-nos bem. Eu, na altura, trouxe a fatura, que ainda parece que tenho essa fatura da despesa. Passámos a noite, falei com os jornalistas pelas janelas, que aquilo era rasteiro, abrimos as janelas, falei com os jornalistas, falámos com os jornalistas. De manhã, fomos conduzidos ao Tribunal de Polícia, em cima na Praça da Justiça. Fomos conduzidos ao Tribunal. O Sr. Dr. Juiz, portanto, mandou para o inquérito porque não era da competência dele e baixou o inquérito. Seguimos em liberdade. Portanto, foi uma festa à saída, foi uma grande festa. Portanto, eu acho que o país todo, o pessoal comemorou. Mas ainda voltando um bocadinho atrás, também queria dizer que, na altura, o Governo pediu a intervenção da GNR. A GNR recusou-se, e muito bem, porque se a GNR atua, com certeza que aquilo seria muito complicado. Ao sairmos do tribunal, portanto, foi aquela festa. A partir daí, aquilo baixou o inquérito, fomos ouvidos, todos os dirigentes, porque, na altura, o Sr. Procurador de Justiça veio em defesa, portanto, dos polícias na comunicação social, portanto, que não havia ilegalidade nenhuma. O Sr. Procurador-Geral, o Dr. Bernardo Colares, também disse que não havia ilegalidade nenhuma no desfile, não era uma manifestação. Inclusive, o Sr. Procurador foi alvo de um processo disciplinar também por essas declarações. Fomos ouvidos todos em precada e, como fui o último a ser ouvido em precada, portanto, fui julgado no Tribunal de Instrução Criminal, que ainda funcionava na Polícia Judiciária, por um Sr. Dr. Juiz. Portanto, aquilo que nós alegávamos é que não houve, portanto, manifestação. Portanto, quando uma manifestação tem que haver palavra de ordem, desfile, interromper o trânsito, isto, coisa que nunca aconteceu, não havia faixas, portanto, fomos absolvidos. Dessa situação da manifestação, que era ilegal. Pronto, a partir daí, conseguimos a folga semanal,
já conseguimos uma folga semanal, portanto, a Assembleia da República, em 1990, criaram-se as associações socioprofissionais, as associações socioprofissionais, com algum poder muito limitado de participação, mas era mais um órgão consultivo, porque não tínhamos grande poder de negociação coletiva nem de reivindicação. Portanto, essa lei foi aprovada no Parlamento, a Lei 690. Portanto, já tínhamos 2 dias para efeitos sindicais, já podíamos, portanto, organizar-nos melhor, já tínhamos delegados nos departamentos. Pronto, a partir daqui foi outro percurso. Até à constituição do sindicato, foi em 2002. A constituição do sindicato, isto foi um processo, dá-nos 22 anos a lutar à criação de sindicatos. Portanto, foi um processo, juridicamente não havia nada que impedisse a criação de sindicatos, não havia legislação nenhuma, impedimento legal. Portanto, foi um processo político. O que se arrastou aqui foi um processo político. Portanto, como à partida, portanto, as outras forças políticas partidárias tinham conhecimento que tínhamos o apoio de uma determinada força, portanto, boicotavam sempre a criação de sindicato, principalmente os partidos, o Partido Social Democrata e o Partido CDS. Eram os partidos, por parte do PS, portanto, houve já uma abertura, e do PCP, portanto, houve essas aberturas. Também, os primeiros órgãos da associação, portanto, eleita, portanto, tomaram posse, onde, nestes primeiros órgãos sociais da associação, portanto, a Associação Socioprofissional da Polícia, que era a primeira, não tinha mais nenhuma, portanto, já participaram oficiais. Portanto, já participaram oficiais nos órgãos sociais e alguns oficiais, porque havia, por parte de muitos elementos, agentes e chefes, uma grande hostilização à participação de oficiais na primeira, portanto, nos primeiros órgãos sociais. Estes primeiros órgãos sociais, portanto, foram eleitos já, portanto, com votos, numa eleição democrática, e foi no Ateneu, aqui na Rua das Portas São Antão. Foi, portanto, a primeira eleição, eu tenho essas fotos todas dessa primeira eleição. Portanto, pois, o sindicalismo, portanto, continuamos a pressionar, com muitos apoios europeus, mas derivado, portanto, a primeira associação está, portanto, um bocado comprometida ou muito conotada, portanto, com essa força política. Portanto, houve aqui um desfazamento, houve um encerrar de portas, tanto faz por parte das hierarquias, dos comandos para resolver os problemas do horário. Tínhamos, portanto, muitas dificuldades na abertura destas mesmas portas. Sei que em 1994, portanto, criámos uma outra associação, que foi a APP, que foi, portanto, oriunda da direção distrital da primeira associação, portanto, criou-se a APP. Com essa associação também fomos crescendo, conseguiu-se grandes melhorias a nível de horários. Apanhámos, portanto, alguns generais bons, apanhámos alguns comandantes de divisão, principalmente houve um comandante distrital de Lisboa, muito amigo dos polícias, defensor dos polícias, Vasco Pereira. Este oficial, veja que nós tínhamos as escalas de serviço, tínhamos a folga semanal, seguimos as escalas de um dia para o outro, não podíamos programar a nossa vida familiar.
Portanto, só às 5 horas é que saíam as escalas, as quadras, todas as quadras tinham um escriturário, e o escriturário fazia a escala de um dia para o outro. E tínhamos que ligar para lá para saber qual era o serviço para o outro dia. E foi a partir deste senhor oficial que conseguimos alterar os horários, programar os horários com escalas, e consegui juntar, portanto, mais folgas, como deve calcular, uma grande parte oriundo do país, uma grande parte são, portanto, polícias deslocados. Portanto, têm que se deslocar às suas terras de origem. Portanto, conseguiu-se aqui escalas com que eles tivessem mais folga para se poderem deslocar às suas terras de origem e tinham as escalas programadas para todo o ano. Portanto, ele foi um oficial que, portanto, fez alguma coisa pela polícia, inclusive também foi por declarações à comunicação social quando ele disse que esta não é a minha polícia. Portanto, foi encostado, teve um ano sem funções na Direção Nacional, depois acabou por seguir da Polícia Pública. A APP foi crescendo e conseguimos, portanto, algumas melhorias. Posso dizer que conseguimos em 1989 e 99, conseguimos a aprovação do Estatuto Profissional, porque o Estatuto que tínhamos era muito limitado. Veja, o agente de segunda para a agente de primeira demorava 14 anos a ser promovido. E então o quadro dos agentes principais era muito limitado, era 516 vaga e tinha que se concorrer para o concurso e tinha que se tirar o curso na EPP, na Escola Prática de Polícia, e tinha que estar lá 3 meses. Nós, na altura, numa visita que eu fiz, portanto, aos nossos colegas espanhóis, à Polícia Nacional, trouxemos algumas orientações sobre o estatuto deles e as carreiras. Portanto, nós tínhamos mais carreiras postos numa carreira do que tinham eles toda a carreira. Portanto, o que nós pretendíamos era maiores salários e ainda que tivéssemos menos postos. Portanto, apresentámos essa proposta ao Ministro Jorge Coelho, portanto, na altura, bom Ministro também, bom Ministro, inclusive tivemos bons Ministros. Conseguimos negociar um bom estatuto. Na altura houve, portanto, alguma redução de postos, segundo subchefe. Conseguimos a redução de subchefes, primeiro e segundo. Ficou só no posto de chefes, chefe e chefe principal. E nos agentes, agente e agente principal. Até esse estatuto, portanto, não era agente, era guarda. E no estatuto ficou assente, passaríamos a ser agentes, à semelhança do que passou com o judiciário, que eram agentes passaram a inspectores. Então, o Ministro da altura disse, não há problema, se isto não trazem casos financeiros, não há problema, fica agente. No processo do estatuto, fomos promovidos bastantes elementos. Nessa negociação, portanto, também bastante dura, como devem calcular na altura, lá que as gordas não vinham dinheiro, né? Portanto, o Ministério tinha só o orçamento, não era preciso passar pelo Ministério das Finanças, ele punha e se punha. Portanto, conseguimos os quadros globais para a agente principal e à última da hora, com os cartazes de Estado, Luís Parreirão, no sótão do Ministério da Habitação Interna, até às 2 da manhã, conseguimos esse acordo. Também quadros globais para os carreiras de chefes. Portanto, o que é os quadros globais? Os quadros globais são quadros que não têm vaga, limitação de vaga, desde que haja dinheiro, promove-se. Portanto, e foi isso que aconteceu. Na altura, as promoções eram tudo por antiguidade, não é como agora, é por avaliação, não sei quais são os critérios de avaliação, não sei se é por número de multas ou por número de detenções, eu não sei como é que se pode avaliar o Polícia da Segurança Pública, não é? Quando a nossa função é preventiva e não é repressiva, quando a polícia tem como função não é com fins lucrativos, mas passar uma empresa, portanto, com fins lucrativos, com participação no Orçamento de Estado. Portanto, quando nós entramos na Polícia de Segurança Pública, ainda ontem discuti isso com um oficial, portanto, de carreira base, oriundo também, onde ele foi formador e dizia, não, portanto, o melhor elemento é o que evita, não é o puro, não é o que autua, é a prevenção. E o polícia é juiz na rua. Portanto, não está sob coação, agora são coagidos. Portanto, isto não pode acontecer. E na altura, as promoções eram por antiguidade, não havia atropelos.
não havia pessoas mais novas a passar à frente dos mais antigos. Isto agora acontece. Isto é desmotivante para toda a gente, um elemento muito mais novo passar à frente do mais antigo, mas por critérios. Portanto, passamos então a ter as promoções que estavam na ordem da gente, da guarda de segunda, a primeira na ordem dos 14 anos, passamos, portanto, para os 6 anos. Agora já estão novamente nos 14, 15, 16 anos, para ir da gente à gente principal. Portanto, houve ali, sei que com o ministro Fernando Gomes, houve logo promoções na ordem dos 5.000 homens. Agora é 500, 300 e demoram 2 anos os concursos. Não é? Portanto, houve ali uma grande melhoria salarial, portanto, a nível portanto, salarial para os polícias com a feitura deste estatuto, no qual salvaguardou também direitos adquiridos e os regimes transitórios. Depois, conseguimos também o muita luta, o subsídio como deve calcular. Os polícias trabalhavam sábados, domingos, feriados, noites, portanto, natais, Páscoas, Ano Novo, não recebiam mais nada por isso. E tanto ganhava o homem que estava na secretaria como o homem que estava na rua. Portanto, não podia acontecer. Isto também é muito motivante, o homem estar a fazer turnos da noite, porque fazer um turno de noite é a mesma coisa que estar a fazer um turno de dia. Portanto, o turno de noite é gastante. Eu fiz 22 anos de serviço noturno, não sei o que é o turno. E vejam, na altura era tudo a pé, agora praticamente é de viaturas, porque não há elementos para andar a pé. Há esquadras que não têm efetivos para pôr um carro de patrulha na rua. E na altura entravam muitos elementos na Polícia Pública. Eram escolas de 1.000 homens, até a época de 95, 96 eram 1.000 homens, agora fazem 100 e 300 e há anos que não fazem nada. Conseguem sair mais para a pré-apresentação do que entram. E o que acontecia, portanto, era uma injustiça muito grande. E lutou-se, que por acaso até trouxe agora, tinha ali nas cópias dos jornais, trouxe ali algumas coisitas, podem ver. Portanto, na altura, lutei. A outra associação que teve contra mim, decretei uma tolerância às multas na altura, foi alvo de um processo disciplinar, portanto, com 30 dias de suspensão, mas conseguiu substituir-me em piquete. Portanto, aqui é uma justa, portanto, reivindicação para os homens que estão a fazer turnos e sabem domingos e feriados. Foi-lhes atribuído em 2001, eu tenho ali o jornal, 2001, na altura era o senhor ministro da Administração Interna, Sr. Teixeira, bom ministro, tive uma excelente relação com ele, e o senhor secretário de Estado, na altura, Dr. Ribeiro. Também vos posso dizer que com esse Ministério conseguia a reclassificação dos técnicos superiores de polícia. Como devem calcular, nós não tínhamos um quadro técnico na polícia, tínhamos só um elemento que era reclassificado e depois passamos para 100 e tal elementos, com o senhor secretário de Estado e com o senhor ministro. Conseguimos o substituto e piquete. Nessa negociação, portanto, sei que o bolo era 3 milhões de contos, que tinham sido aprovados na Assembleia da República. O bolo, portanto, nós fizemos contas, quantos elementos ia abranger a nível operacional e levávamos as percentagens. Quando chegámos, portanto, a negociar com o Sr. Secretário de Estado, ele perguntou-nos que contas é que estávamos a fazer. Que eram as percentagens dos 20%, 22%, subordinado base. Quantas estávamos a fazer? E a gente disse, não, isto vai abranger X de homens. Foi um estudo feito pelo Gabinete de Estudos da Polícia Pública, feito pelo oficial, e esta percentagem vai dar. Ele diz, então, olha, é assim, vocês estão a esquecer os vossos colegas da GNR. Se tem que dar a vocês, também tem que dar a eles. Portanto, foi-lhes atribuído o subsídio fiscal. Também levaram o bolo dos 3 milhões, teve que ser dividido pelas duas forças de segurança, mas depois houve uma proposta do chefe de José do Porto, que disse para o secretário de Estado, mas olha, fica assim, baixamos as percentagens, mas vão ser faseados durante 4 anos, 2,5, mas vai ficar escrito no acordo. Isso ficou escrito e conseguimos então essa grande melhoria para os profissionais da polícia, porque não fazia sentido o pessoal estar a fazer este tipo de serviço e depois os outros estarem em casa e estarem a receber o mesmo.
Até porque na altura toda a gente queria vir para as cartarias. Não é? Ninguém queria o paralelo. Agora é o contrário, agora ninguém quer as cartarias, quer ir tudo para o paralelo que ganha mais. Portanto, foi uma boa motivação. Pronto, continuamos com a luta sindical. Sei que o Dr. Fernando Gomes, na altura, isto já em 2000, portanto, quando saiu o Sr. Teixeira, entrou ele, propôs na Assembleia da República a criação dos sindicatos, sem direito à greve. Porque na altura foram feitos estudos, com certeza que a opinião pública não era favorável, portanto, que a polícia tivesse sindicatos com direito à greve. E nós também estávamos convencidos que seria depois um passo futuro. E então, aconteceu que, pronto, continuámos a lutar, a fazer reuniões, a votação de colegas, portanto, a fazer tudo e mais alguma coisa, para a criação, portanto, dos sindicatos. Essa proposta do Ministro na altura é chumbada na Assembleia da República, porque carecia de uma maioria de 2/3. O PS teve que ter contra. A APP, na altura, já tinha uma grande força, já estava também plantada a nível nacional. Portanto, e também, para a Lei 6/90, para haver uma associação, não é? Como agora, portanto, há 17 sindicatos, basta 20 pessoas ou 30 para fazer um sindicato. Na altura, portanto, em 1990, foram criadas mais algumas associações. Portanto, havia a APP, ou a ASPP, havia mais 2 ou 3, que hoje já não me recordo o nome. Portanto, e como é que se conseguia oferir para uma associação ser representada? Portanto, tinha essa associação, para poder representar os profissionais, tinha que representar 10% do efetivo, mas todo o efetivo da polícia, não eram os seus associados, era todo o seu efetivo. Portanto, e como é que se conseguia oferir esses 10%? 3 em 3 anos, que essa lei, 6/90, preveu também que nós participássemos no Conselho Superior de Polícia, um órgão consultivo do Diretor Nacional, e no Conselho de Justiça e Disciplina também, não é? Era feito 3 em 3 anos o ato eleitoral, portanto, organizado pela estrutura da polícia. É que organizava todos os departamentos das eleições. E todas as associações que tivessem mais 10% eram representativas. Portanto, as únicas que eram representativas eram essas duas. A APP, depois passou os Sindicatos Penais de Polícia e a IAS. Portanto, eram as únicas, as outras mais 2 ou 3, portanto, não eram representativas. Depois, a APP inscreveu-se numa Confederação Europeia de Sindicatos Independentes. Portanto, essa Confederação Europeia de Sindicatos, portanto, era uma confederação que tinha, portanto, funcionalismo público, desde magistrados, desde juristas, desde polícias, portanto, era uma confederação muito poderosa, a nível de toda a Europa. E tinha, portanto, cerca de 600 mil polícias inscritos nessa confederação. Depois havia vários departamentos de polícia. Portanto, foi várias vezes a Bruxelas, inclusive algumas dessas visitas a Bruxelas foram transmitidas pela comunicação social. Fernando Alcina, que já morreu, portanto, esteve. Tivemos a sorte, nessa confederação, estar um representante, um assessor do grupo parlamentar do PP no Parlamento Europeu, que era o Klaus, que era de origem alemão, o pai dele era embaixador, portanto, ele estava um dos assessores do grupo parlamentar, estava junto de uma portuguesa. Portanto, tivemos bons contactos com ele, conseguimos trazer muitas delegações, desde belgas, alemães, à Assembleia da República, conseguimos reunir com todos os grupos parlamentares. Até há uma expressão minha, na altura, que eu tenho esses jornais ainda, das páginas centrais do Correio da Manhã, portanto, só os burros é que não mudam. Com essas delegações que nós trouxemos cá, com essa pressão europeia, dessa confederação, portanto, e também de outras confederações, onde a IAS também estava, portanto, estávamos todos a remar para o mesmo lado, nessa altura, para a criação dos sindicatos. Mas, como vos digo, foi um processo político. Portanto, na altura, sei que o Klaus falou diretamente
com o Presidente do Parlamento Europeu, que agora não me recordo o nome do senhor. Nós fomos recebidos várias vezes no Parlamento Europeu, fazemos a questão, e sei que, na altura, houve contactos com o Presidente do Parlamento Europeu e com o Presidente do PSD, na altura, o Dr. Durão Barroso. Na altura era o Primeiro-Ministro António Guterres. Nessa altura, portanto, houve essa conversa, o CDS que queria ouvir falar, como eu tinha um bom relacionamento com o Dr. Paulo Portas, tive um bom relacionamento, inclusive resolveu um problema também, que era a questão que prejudicava muito os polícias, que era a questão dos gratificados, quando devem calcular os gratificados, é um complemento aos baixos salários que nós temos. Não podemos acabar com os gratificados, porque senão o que sabe hoje muita gente da polícia é os gratificados. Se eles já estão a pedir empréstimos todos os dias aos serviços sociais ou ao PIO, que eu tenho conhecimento, casos dramáticos, portanto, com certeza que estaríamos muito pior. E então, esses gratificados, o que é que acontecia? Para efeitos de IRS, os valores dos gratificados eram junto ao vencimento. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, para efeitos de taxas de IRS, aquilo disparava. Se tivesse que comprar carro, ou infantário, e aquilo eram gratificações não permanentes. Hoje podia ter e amanhã podia não ter. Podia não fazer. Era voluntário. Não é? Portanto, reunião algumas vezes com o secretário de Estado, na altura, e com o ministro, que era o Figueiredo Lopes, isto já no governo do Dr. Passos Coelho, e, portanto, era a ministra Ferreira Leite, ela opunha-se ferozmente, portanto, à tirada desse dinheiro que entrava nas finanças. Portanto, como eu tinha uma boa relação com o Portas, inclusive até tínhamos 2 juristas já a trabalhar nesse sentido, tínhamos feito até uma coleta, portanto, a nível do efetivo para pagarmos esses juristas, então ele lá resolveu, com a ministra Ferreira Leite, tirou-nos então os valores dos gratificados, são taxados à parte do vencimento à taxa de 10%. Porquê? Porque este mês posso ter pouco, este mês não tenho. Se eu faço empréstimo para casa, não toco pelo valor. Portanto, resolveu. Lá consegui convencê-lo, portanto, criar também o sindicato, dar a volta ao sindicato. O PST virou também com aquela pressão toda, virou também, e então o que é que aconteceu? Aconteceu que, portanto, houve várias propostas, projetos de lei para a criação de sindicatos. Na altura, o CDS apresentou um projeto, o PSD, portanto, e como era necessário. Mas, voltando um bocadinho atrás, essa questão, a ser aprovada no Parlamento, para o PSD dar o seu aval, portanto, tive uma reunião com o Dr. Durão Barroso, ali na sede nacional do PSD, tivemos a APP, 4 elementos, e era eu, o Dr. Capuz, que era o presidente do grupo parlamentar, e o presidente dos trabalhadores democratas, Armando Santos. E então, a reunião, portanto, o acordo seria este. Sim, senhor, vamos dar um vale à criação dos sindicatos, sem direito à greve, mas com uma condição. Eu perguntei qual era a condição, e ele disse, então a condição é esta. A condição é que tem que ficar, quando houver uma revisão, vai haver uma revisão da Constituição, brevemente, por causa de umas alterações ao Tribunal Penal, não sei o quê, vai ficar no artigo tal a proibição do direito à greve aos polícias e à GNR. Portanto, é um direito constitucional, não podem fazer greve. Só quando a Constituição for revista é que podemos novamente fazer direito à greve. E diz-me, e nós vamos fazer isto porquê? Porque existe a APP, existem vocês. Por caso contrário, o PSD nunca mudaria a sua posição, porque não íamos entregar uma força de segurança a um partido político. Foi assim. Portanto, e hoje chegámos a acordo, sim senhor, porque ele dizia, porque se não tiver a Constituição, recorre aos tribunais, e depois os tribunais dizem que, portanto, têm direito à greve, como aconteceu com a Judiciária e com a Guarda Regional. Portanto, e como a nível dos tribunais não podem interferir, fica na Constituição, a direito constitucional. Por isso é que ficou na Constituição essa norma, portanto, e nós o que é que entendemos? Vamos criar um sindicato com mais poder reivindicativo, temos, praticamente estamos limitados ao direito à greve, mas temos muita forma de contestar e fazer os nossos, na participação da negociação coletiva, de carreiras, de vencimentos, tudo, podemos participar ali,
temos mais dias para a atividade sindical, portanto, podemos nos organizar melhor. Pronto, é preferível dar agora este passo e depois lá no futuro dá-se outro, porque senão, calhar, estamos aqui mais de 22 anos a trabalhar e não conseguimos o sindicato. Então foi aprovado um sindicato, na Assembleia da República, já com o governo praticamente a ser dissolvido por causa da demissão do António Guterres nas eleições autárquicas, quando ele dizia que isto é um plano. Portanto, lá conseguiram à última hora, entre todos, todos criaram uma lei, a lei, portanto, 14 de 2002. Portanto, que a partir daí as associações passam aos sindicatos. Nós passamos da APP ao Sindicato de Finais de Polícia, eles passaram também. Portanto, foi criado assim o sindicalismo na polícia, com esta medida. Mas foi um processo muito complicado. Sim. Inicialmente, 3, 4 anos foi muito complicado. Ali no início da década de 80, não é? Sim, nos organizar e dar cada passo muito. Falou em questões que nós já nos fomos apercebendo muito através da imprensa, que conseguimos reconstituir e de algumas coisas que complementos também na revista da polícia. E agora estou só uma revista, tem ali. Sim. Deixei ali algumas, porque eu geralmente no meu arquivo tenho tudo na terra. Tenho tudo bem guardado. Tenho as noções que entregámos no Ministério da Sem Terra, tenho o elétrico, quando tiramos as fotografias. São coisas que quando chegamos com o elétrico já ia carregado de seguir, ou não há com isto a dizer, pá, não, eu não saio com isto. Não, o senhor tem que sair que está pago. Não, é que vamos já todos para ele. Tenho isto tudo, tenho tudo guardado. Tenho os primeiros postais com os polícias com o cravo quando nós entregámos, quando fazíamos os almoços. Tenho todos os documentos, todos os comunicados, tenho tudo. Quando fala que, de certa forma, nessa fase inicial, a imprensa não deu uma visibilidade, só a partir dos almoços e dessas reuniões nos almoços é que... Já foi mais tarde. Já foi mais tarde, começaram a andar. 85, 86. Exatamente. Veja que nós, quando demos uma primeira entrevista à RTP, que só havia a RTP, foi, portanto, por causa do regulamento disciplinar da prisão e da detenção. E isso em que ano? Já... Foi mais ou menos em 84, 85. Eu posso dizer, em toda a minha carreira policial, portanto, tive muitos processos com o ministro, com o António Costa. Portanto, houve uma perseguição descarada enquanto ele foi ministro e todos os dias era alvo de um processo disciplinar. Não sei se estão a gravar, mas podem gravar que não tenho problema. Que eu posso dizer neste momento, eu tenho massa contra ele, 200 mil contra o Estado. Formaram-me compulsivamente. E fora da polícia, que não larguei o sindicato, mas eles queriam. 8 anos. Souberam disso. Não, por acaso não. Quando foi uma posse, e então, quando tomou posse, com o seu pai a fazer aumento da reforma, era pelo direito, era ao sábado, foi tudo. Portanto, eu opus-me a isto tudo. Opus-me, quer dizer, agora de um momento para o outro, quer dizer, não há aqui salvaguarda de direitos, não há nada, o sábado, neste momento tirou os polícias do novo sábado, pôs a abolição curricular, pôs para aí 30 por uma linha, aumentou a idade da reforma, aumentou a idade da aposentação, quer dizer, tirou-nos o serviço de saúde aos familiares, aos coisas. Tanto que nós, eu numa reunião com ele, aquilo era sempre a doer. Numa reunião, quando ele quis retirar o sábado, quer dizer, ninguém pagava. E tínhamos um bom serviço de saúde. Foi o que motivava muito seriamente se vir para a polícia, que nós sabíamos que a nível de direitos o que era, não tínhamos liberdade de expressão, não podíamos dizer nada, não podíamos... Eu, para falar com o meu comandante de esquadra, tinha que estar 8 dias e tinha que ir lá sozinho. Comandante, olha, pode dar uma folga. Não é como agora, que os polícias têm liberdade de expressão, têm para o Facebook, para entrevista com uma linha. E até na altura, sei que quis acabar. Disse, espera. Estou numa reunião com os sindicatos todos, na primeira reunião, eu disse, o senhor não acaba com isto, eu tenho aqui uma carta que entreguei em 2000 ao Fernando Gomes, onde diz isto, o Estado tem que ser fiscalizado, anda para aqui muita falcatrua a roubar e ninguém quis saber. E agora o senhor quer acabar com isto. Então, eu apresento com os sindicatos, éramos os 8 ou 9, já são 17. Eu esqueci há 3 anos, já criaram mais 8 ou 9. E então, eu disse, senhor, vamos a pagar o sábado de 0,5% até 1% do nosso vencimento, mantemos o sábado. E ele disse, então pronto, então na próxima reunião a gente acorda. Chegou-se, mas não havia ata. Na segunda reunião, eu disse ao serviço, sei lá,
Estava o secretário de Estado, o José Magalhães. Estavam os três, e olha, espera aí, então, mas isto é uma conversa em família. Conversa em família era uma seca e tal. Ou é uma reunião? Que é o segredo? Não, então, estamos aqui a falar para quê? Então não ficar escrito. Então o senhor tem que escrever aí um bocadinho, os meus colegas. Então ele lá começou, pediu uma secretária, lá começou a fazer as reuniões e a escrever. E então o que é que eu queria? Queria manter o sábado, tirou os polícias novos, como estava agora na Segurança Social, de 2006. E os aposentados e os familiares. E, quer dizer, vamos pagar, quando não pagava dava a saber, eu vou pagar, vai tirar, não pode ser. E eu pus-me sempre àquilo. Tanto que na última reunião, eu estava assentado no salão, onde estávamos todos, os sindicatos todos, e veio o oficial da ligação, que era o oficial Fernandes, que agora entende. Era a direção assim, oh, Sr. Ramos, o senhor disse que quer falar consigo à parte. Comigo, então, mas a reunião não é aqui no salão. Não, é à parte. Então fui para uma salinha, uma mesa com 4 cadeiras redondas, sentei, tive lá um bocadinho, veio ele. Sentou-se e tal, punha-se então, vamos começar a reunião. Eu disse, senhor, desculpa, mas a reunião é aqui ou é no outro lado? Os meus colegas estão todos à espera no outro lado e nós estamos aqui. Tem que ser consigo assim, aqui, o senhor nunca está de acordo com nada. Então, o que é que você quer? O José Magalhães, vinham os três. O José Magalhães tira a ata, que vinha só o cabeçalho, tenho essa ata. Só o cabeçalho, escreveu à caneta. O Presidente do Sindicato Nacional de Polícia não está de acordo em retirar os familiares, os aposentados, em virtude de lhe pagar por serviço de saúde. Ele assinou, eu assinei, porque é que a ata. Mas essa foi numa altura que eu fiz uma manifestação. Eu fiz uma, com 3.000 polícias fardadas da Praça do Comércio, por causa disto do aumento da idade da reforma, do sábio, dessas caldeiradas todas que houve. E a ASP fez outra, do Marquês de Pombal, ao outro dia. Foi duro, mas era tudo fardado, não é como agora. E então, era tudo fardado, e as conferências de imprensa era tudo fardado. Eu fiz uma, e os gajos da ASP fizeram uma lá de cima, cá para baixo também fardados. Logo uma a seguir à outra, contra ele. Então os gajos da ASP, o que é que fizeram? Já um caixão grande, meteram lá um costa dentro, um boneco dentro, e vinha o agente Magalhães, que é careca, cravata de padre. Eu no outro dia mais a seguir, vi uma conferência de imprensa lá abaixo, e então, por causa disto tudo, e então estava a SIC, e o que é que os gajos fizeram? Foram buscar à SIC uma parte das minhas declarações, onde eu dizia que se o governo, portanto, retirar os direitos, portanto, aos funcionários, e não der contrapartida, reformado compulsivamente. Andaram 3 dias ou 4 para me notificar. O pessoal a guardar uma porta que parecia o tempo da PID. Ainda disse aí na TSF, isto parece a PID agora. Fui-me aqui e nunca assinei papel nenhum. Reformaram-me. Tive 8 anos sempre a martelar eles. Cada dia que eu falava à imprensa era um processo disciplinar. Com ele vim num âmbito do processo disciplinar. E é um democrata. Processo de crimes, 9. E os meus dirigentes, nota-se do país, quando abriam a boca, processo disciplinar. Eles queriam silenciar o pagode todo, como silenciaram. Formaram a mim um colega de Faro. Porque quando houve lá um atropelamento, esse até tinha sido muito antes, que era do meu sindicato, o Antônio Cartaz. Houve um atropelamento lá na ponte do Viana, que mataram ao chefe, agora não me lembro, na Barreira mataram, e ele disse que era um juiz da Morgado do Direito Nacional, ainda não fui com este, era com o outro governo anterior, e então que ele não servia para chefe dos escuteiros, muito menos a polícia. Forma como possível. E estes tipos, para dar um exemplo aos outros, foram buscar também os colegas. E eu e ele no mesmo dia reformados, compulsivamente, só que ele mandou dar uma volta. Bem, portanto, foi processo e traz processo. Era tudo. Em Vila Real, mas estava um colega a dizer que as condições de trabalho eram péssimas. É um processo. Portanto, encheu o pessoal com um processo disciplinar. E esta oposição desde sempre ao sindicalismo foi muito pela parte do poder político. Este foi o principal entrave ao sindicalismo. Ou seja, ou em que medida é que também as Forças Armadas... Hierarquia também. Hierarquia. Mas quando fala em hierarquia, fala nas Forças Armadas. Geralmente era as Forças Armadas, porque depois fizeram a transição
já na época de 90 fizeram a transição e tiveram que optar para cá. Então tinham que voltar ao exército. Exato. Mas evidentemente que aquilo foi irripido da polícia, principalmente o diretor nacional, não é? Portanto, eles nem queriam ouvir falar em sindicato. Sim. Queriam ouvir falar. Portanto, a admissão que logo, ou ia 30 dias para a prisão. Quando falou na questão da Madeira ter sido o único sítio onde Não, as eleições, porque é que isso terá acontecido? Se calhar por causa do Governo Regional da Madeira, que era o Alberto Boa Jardim. Ok. Também aqui por razões políticas, mas ao fim e ao cabo, ao contrário de haver aqui um certo favorecimento. E depois com esse processo, e com o processo da Constituição, porque fizemos uma reunião na Casa do Alentejo com 300 e tal pessoas na altura, em 1983. Fizemos e aprovámos um projeto de estatutos que era para legalizar o sindicato quando fez o processo. O legal do sindicato, que nunca chegou a avançar. Eles se culpavam sempre que a lei de segurança interna, para não legalizar. Só que a judiciária e os gajos, e a guarda profissional, todos estão a ter armas, não é? Devem estar a dormir. Se calhar estavam todos a dormir quando eles aprovaram aquilo, não é? Então, foi um processo político. Político e também a nível, porque, evidentemente, os oficiais, não é? Os oficiais nem queriam ouvir falar, não é? Eu tenho muitas entrevistas do Almeida Bruno, fotocópias de jornais que eu tenho esse arquivo todo, vocês vão ver. No final daquele dia da manifestação no Terreiro do Paço, tinham consciência de que de facto era uma batalha ganha ou não? Ou seja, quando fizemos o primeiro encontro, principalmente eu e o Carreira, tivemos muitas reuniões. O do Besco, o pavilhão do Besco. Sim, quando preparávamos estas reuniões já eram sempre em casa era mais confidenciais. Portanto, não era unido para o sindicato, uma coisa, era planeado tudo por um grupo muito restrito. Portanto, e na altura que nós marcámos o primeiro encontro, ficámos assim um bocado, vamos a ver se isto adere, não adere. Portanto, pronto, quando tivemos muito receio na altura, tivemos o receio de arriscar um bocado, mas tínhamos que arriscar, conforme vimos que o primeiro encontro correu bem, depois o segundo, que temos aqui, correu melhor. Isso, e portanto foi sempre pensar no próximo passo. Sempre no próximo passo. E foi fácil recrutar colegas para a vossa causa? Ou seja, se a adesão foi fácil? Era porque fácil. acredito que entre a clandestinidade e o receio de... Sim, mas a uma certa altura já era mais fácil, a princípio, portanto o pessoal tinha muito medo. Pronto, por isso é que nós jogávamos com toda a segurança, não é? Fazíamos coisas passo a passo. Ou seja, as pessoas estavam do vosso lado, mas tinham também medo de ser Porque eu acho que os polícias naquela altura, portanto, foram pessoas muito sacrificadas, não é? Portanto, não tinham... Portanto, agora é diferente, portanto, já se podem exprimir, já têm assistência à família, já têm folgas, portanto, têm outros direitos. A única coisa que o pessoal está a perder agora são duas coisas, que é a pré-aposentação aos 55 anos, passou para os 60. E a questão das reformas, com cortes. Tem sido uma luta minha, ultimamente, sozinho, com 2 ou 3 aposentados, tentado a desenvolver uma ação contra o Governo, no qual já consegui alterar o fator de sustentabilidade, já nos retiraram, porque eles diziam que nós éramos, com 60 anos, o estatuto dizia que podíamos aposentar, mas depois dizia, a Caixa dizia que como tinha os 66, dava o fator de sustentabilidade, 14%, que é isto. Isto já consegui retirar, mas no futuro, eu estou farto de chamar a atenção, no futuro eles vão ter um problema muito grave, é que a reforma, neste momento, a partir de 2005, pôs no regime geral da função pública, como se fosse um funcionário de uma secretaria. Os cálculos da pensão é a mesma coisa, portanto, este pessoal daqui para mais de 8, 10 anos está com 50% do seu vencimento da reforma. Enquanto a GNR foi salvaguardada com o decreto número 3, para eles salvaguardou com as Forças Armadas e a Polícia. Depois não ficou salvaguardada. E esta malta nova não quer saber. Quer dias para os sindicatos. E nós até 1980 até 89, tudo era na hora da nossa folga, roubada à família. As folgas eram usadas muitas vezes para ir aos comandos, não é como agora, com 4 dias. Portanto, até a própria família foi muito sacrificada por isso. Não é? Foi sacrificada, não foi só. Portanto, foi uma luta. Pronto, havia amor à camisola, mas não há. Portanto, tanto que não há. Portanto,
eu deixo andar. Falou também no início que este grande apoio ao movimento pró-sindical no início teve muito o apoio dos aposentados. Portanto, houve aqui sempre um sentido gostaria que ficasse aqui mencionado pelo menos alguns nomes. Foi graças a estes homens que tiveram uma participação muito que a gente sabia deles, como eles estavam disponíveis para ir aqui, para ir acolá, para levar papéis, para coisas. Portanto, foi Maurício, da qual saímos agora, são homens com 80 e tais, o Ribeiro já faleceu, o Oliveira já faleceu, o Martinho, o Esteves também já faleceram todos. Portanto, sem estes homens também seria muito difícil. E eles é que davam a cara da altura por nós. Tinham sido colegas de alguns de vós? Eu tenho ainda a primeira comissão instaladora, os nomes, e tenho o Lapa da Silva, houve um outro colega que faleceu também no início, o Gustavo de Santos, que foi onde funcionou a primeira sede na casa dele, na barraca. Portanto, os polícias viviam em barracas. Tenho conhecimento disso. Lisboa era rodeado por barracas. Os polícias na altura, que é que tinham uma motoretazita, viviam em quartos, era barracas, era pessoal que veio da África, muito só sabia fazer o nome. Eu apanhei pessoal da África assim, só sabia fazer o nome. Eram guardas rurais lá, depois vieram para cá, foram integrados na polícia. Portanto, era aquela farda cinzenta, era aqueles polícias de onda, aquelas coisas, aquilo era uma confusão danada, não é? Portanto, os jovens, a primeira escola parece que foi aos 78, com meio dos jovens, o tempo sentia mal no meu dedo. Uma esquadra com 70 homens ali, um sítio ali, não é? Portanto, foi muito complicado. E foi muito complicado também quando se criou a Escola Superior de Polícia, aqueles jovens oficiais passaram os passos de Algarve com eles. Polícia já feitos, polícia de uma vez, um homem com eles, não é? Porque na altura, quando foi criada a escola, o ministro na altura foi o Eduardo Pereira, que já faleceu. Foi esse senhor do PS, transferiu o agente Cunha do Porto para Faro e transferiu o comissário Santino. Foi sempre a esquerda que mais prejudicou os polícias, exceto o PCP. O PS foi sempre o partido que prejudicou. Portanto, processos disciplinares, eu da direita tenho poucos processos disciplinares. Agora no PS, ao longo destes anos, tenho 51 processos disciplinares. E não sei quantos processos de crimes. Portanto, até houve um serviço combinado entre o Diretor Nacional, por isso é que eu disse ao Miguel Macedo a última vez, quando saiu o último magistrado, quando eu fui nomeado nisso, eu fui cá magistrados. Tivemos duas experiências muito negativas. Um foi o juiz Belmorgado. Bem, mas isso não era negativo. Foi o outro, o Romano, o Orlando Romano, foi o Costa que pôs cá. Aquilo era serviço combinado ali com o Ministério Público. E dava uma entrevista ao jornal, ao fim de 8 dias estava a ser ouvido com um caráter muito urgente. Eu tenho lá 5 ou 6 pastas de arquivos com processos disciplinares obrigados para esta gente. Estava a ser ouvido com um caráter urgente no teatro. E tem graça que era sempre o meu procurador. E a última que veio foi do Tribunal do Porto, quer dizer. Eu até disse para o advogado, doutor, então já não chega aqui, vou agora ao Porto. E então, na altura, sabe qual era a queixa que ele apresentou por causa de uma peça que havia no público? Também vos digo, eu tinha a comunicação social de duas mãos, se quiser fazer uma página no público, fazia. Assinar a televisão e todos os dias à televisão. Mas também descascava neles, também não os perdoava. E então, ouvi-me quando aqueles toques do procurador, não é? Você também tinha os mesmos sintomas. Tem isto, liga e desliga, está tudo sob escuta, tem que a polícia tem um serviço de informações e faz este tipo de serviço. Não é? E não só, isto está tudo dominado. Olha, foi fazer queixa contra mim quando eu era jornalista no Porto, no Tribunal da Maia. O jornal tinha a sede. Foi ouvir aquilo para casa. Por logo fui ter como testemunha principal arquivaram aquilo. Mas tem graça, não tem graça nenhuma. Se calhar, mudando um bocadinho aqui o foco da entrevista, e queria fazer uma pergunta mais precisa sobre um momento, sobre o dia 25 de Abril. Como é que foi vivido na polícia? 74, obviamente. Isso, o 25 de Abril, não posso, porque já não estava na polícia. Mas tem alguma recordação? Mas para aquilo que sei, foram muito maltratados. Foram muito maltratados, não é? Devem calcular, houve uma altura que eles até desapareceram das ruas, não havia polícia na rua, houve muito tempo não havia polícia na rua. E depois até houve falta de polícias que iam buscar pessoas às Forças Armadas, para ir fazer o seu serviço militar, mas iam para a polícia. Portanto, até 78, coisa assim, isto foi muito complicado para os polícias. Portanto, mais galera, não é? Mas, portanto,
desapareceram da luz completamente. Houve uma altura, tanto que o Hotel Saraiva de Carvalho disse que queria-os pôr no campo pequeno. Eu não me esqueço disso. Essa eu ouvi eu. Eu acompanhei o 25 de Abril da coisa, que eu ia para trabalhar, vinha de Santa Apolónia para trabalhar, e para ali para o Orieiro, cheguei lá, estava tudo fechado, já dava tudo na revolução. Participei ali onde é agora a Direção Nacional da Polícia, que era o quartel dos Legionários, estavam todos a fugir, vim para a Praça do Comércio, com Camões, corri tudo. Mas sei que a polícia foi muito mal tratada. Mas quando entrou na polícia ainda se falava eu entrei em 79. Mas ainda se falava sobre isso? Sim, o pessoal mais antigo comentava-nos que passava muito mal o bocado, muito mal. Muito mal, tanto que eles também tinham o que é, até 76, 1976, o horário da polícia era muito complicado. Que era o horário da polícia. O pessoal fazia 4 horas, 4 de serviço, depois tinha 8 descansos, depois voltava 4, 8. Portanto, nunca tirava uma farda. E depois ainda iam fazer um verificadito. Portanto, não conseguiam tirar a farda, mesmo a morar a meia hora, por exemplo, eu moro na Póvoa de Santiria. Muitos nem iam a casa. Estavam quase na semana sempre nisto. Muitos até dormiam nos bancos da esquadra. Não dava fazer 4-8, e só se conseguiu alterar este sistema de horário, né? E era para 2 folgas por mês. Tinham graficado como é que há tempo. Né? Hoje em dia, se formos a ver, a maior parte dos polícias são coisas, têm as famílias. Bom, todas as semanas eu conseguia uns horários com o Miguel Macedo, bom nisto. Consegui uns horários com o Miguel Macedo, chegam a ter 6 dias de folga e 6 dias de serviço 8 horas. Estou sempre em casa. E naquela altura, 4-8. E em 1976 houve uma viravolta, viraram muitos carros patrulhas. Não na época do PREC, aquela coisa. E Beja, viraram os carros patrulhas, ninguém saiu para a rua e giram um horário que foi 6 horas, como referência. Portanto, ia a folga quinzenal. Portanto, o turno começava às 7 da manhã, terminava às 3. Depois só vinha entrar outro dia às 7. Né? E depois o segundo turno era das 3 às 19. O terceiro turno das 19 à 1 da manhã. Depois da 1 da manhã às 7. Fazia 4 turnos. O que é que acontecia nessa altura? Eu cheguei a fazer 15 noites. 15 noites. O pessoal fazia mais noites do turno da noite do que os 3 turnos de dia. Estávamos sempre na noite. Portanto, agora estes jovens não. Fazem 2 noites. São 2 dias das 8 às 16, 2 dias da tarde depois fazem poucas noites e depois estão 4 dias em casa. Fazem uma troca, estão cheios. E o pessoal que está nos piquetes também tem uma procurada. O piquete, e depois era assim, o piquete era 24 horas numa camarata, sem o seu mínimo de condições, e tínhamos as mesas, que agora fecharam as mesas. Todas as divisões, sedes de divisão e comandos, tinham mesas e um bar. Agora não tem nada, fecharam tudo. Então onde é que a gente almoçava lá, tomávamos um pequeno almoço, muito mais barato, tínhamos um barbeiro muito mais barato. Na área social, este governo, foi esta missa que saiu, acabou com o resto. Quer dizer, um agente pode comer por 4 euros, até a junta de freguesia, tem lá o seu refeitório para os seus funcionários e a polícia acabou com as mesas. Para pôr mais homens na rua, não pôs mais ninguém na rua. Quantos homens, ela depois não diz quantos homens é que pôs na rua. Isto é tudo treta. Quando eles dizem que põem X homens das cartarias na rua, é tudo treta, que ninguém quer ir para as cartarias, estão lá, são obrigados, estão a perder dinheiro, 18 cenas, numa altura de crise. Portanto, e naquela altura era o piquete, e muitas vezes ouvia aquelas manifestações, aquelas confusões, a gente talvez, se ou outro dia estava em casa, 24 horas, tinha que lá estar. E eu recebia 0. Eu cheguei a fazer quase 5, 6 dias sem ir a casa. E agora, bem estes senhores, não recebia sábados, não recebia domingos, não recebia nada, não recebia horas extraordinárias, ia para tribunal, ia para tiro, umas horas de folga. Agora já não. Conseguimos essa volta também, quando vou ao tiro era a hora da folga, ia no tribunal, com o pé ao banco lá. Nessa altura era tudo assim. O único incentivo que a polícia tinha na altura era poder-se reformar. Era a pré aos 55 e a reforma aos 60 quer dizer, agora vêm estes senhores, ao fim de 40 anos de serviço, vêm dizer que agora levam um corte na reforma. Eu disse ao Vieira Silva, sei lá, tu está a brincar com isto. Então quem é que me paga isto? 5 e 6 dias seguidos lá na polícia.
E o Natal, que é para enquanto qualquer funcionário recebe 300%. E agora vem com estas duas. Os poucos incentivos que os polícias tinham acabaram com isto agora. Mas naquela altura era difícil. Portanto, foi a partir daí que passaram a fazer 6 horas com a folga e depois o Terreiro do Paz passou a folga semanal. Mas, como vos digo, eu para saber, não podia planear um fim de semana com a família. Eu nunca fui, por exemplo, estes anos todos, praticamente nunca tinha filho. E prejudicávamos a família, que era sempre ao sábado que a gente dormia, íamos a folga para a atividade sindical, prejudicávamos. Não havia Natal, não havia nada, era de um dia para o outro. Que sabia à escala, como é que eu posso programar? Eu era não, mas já sabe a escala para o ano todo. Pode programar a sua vida. Portanto, foi muito difícil. E agora, o que é que me vira? Vira-me é que estes jovens agora não participem nas iniciativas. E qualquer dia, alteram os horários. Que é uma grande riqueza que eles têm. Ainda foi o Miguel Macedo que consegui com ele. Eles não estão a ver isto, nem estão a ver coisas das reformas. Enquanto a Janete foi abrangida e protegida. Há aqui uma discriminação. Quer dizer, protege uma força interiormente da outra. Quando são duas forças do mesmo Ministério com a mesma missão, faz um decreto que protege os tais direitos que eu tenho salvaguardados. E a polícia não salvaguarda nada. Faz um decreto que salvaguarda os que já morreram há não sei há quantos anos. O que é isto? Portanto, há um benefício, isto é político. Se virmos neste momento, este governo só puxa para a GNR. Agora até mete lá o GNR a pagar fogos. O que é isto? Onde é que isto já viu na Europa? GNR a pagar fogos. Paga a formação caríssima. É uma formação para a segurança pública. E depois andam lá com a bandeira. Então não tem tantos jovens para fazer isto. Não é? E depois protege-os. Tem a reforma por inteiro. Não são penalizados, até foram buscar retroativos de 2005 para cá. E o polícia, leva aí o fator de sustentabilidade, leva ao cálculo, era 90, passa a 80, passa para a segurança social e pronto. Então, estamos todos bem. Estes jovens, estes sindicatos, não querem saber. Quer dizer que ainda tem que ser eu andar aí a dar as voltas, não. Tive que dar, porque senão levava também o quê? O que é que levava a reforma? Aí homens com 800 horas da reforma. É uma coisa isto. Ao fim de tantos anos com os direitos adquiridos. Imagino regressaron os que lá foron nas compañías móviles e imagino que tamén, como estaba a dizer, chegou tamén pessoal no retorno que tamén foi integrado que foi como parte de outras policías lá. Imagino que, por exemplo, en Luanda ou en Lourenço Marques, agora Maputo, non sei se pode dizer alguma coisa en relación a isto, as condições. Foi também que é o pessoal que estava nas matas, dos guardas rurais. Eles tinham também os postos espalhados para lá, foi tudo para a polícia, isso foi um pagode. Com essa gente aí, eu passei cenas com eles, ouvia elementos, de noite, a gente tinha que estar a dormir vestidos. Os gajos de noite, às vezes tínhamos que tirar as armas aos gajos, a algum, que eles vinham traumatizados na guerra. Disparavam as armas de noite, não passavam cartuchos aos comandantes, alguém participava deles. O oficial participava deles. Não participava, não sabia o que queria. Estava num passeio, passava para o outro. Um malandro passava para o outro. Era o senhor guarda. Sabe porquê? Aí havia violação dos direitos do homem. Eram enxatados nas quadras. E sabe quem é que acabou com isso? Não foram os democratas. Onde é que estavam os democratas que mandam? Foi a Comissão Pró-Sindical, na altura, que pediu ao Poder de Justiça, na altura, que fizesse um inquérito interno a estas situações. Conseguimos controlar. E foi a Comissão Pró-Sindical que conseguiu controlar isto. Que era da mais. Sim, nós tínhamos já conhecimento desse inquérito, mas não sabia que até depois houve o provedor, foi quem veio para a comunicação social dar os resultados. Mas foi a Comissão Pró-Sindical que acabou com isso. Okay.